Meu nome é Bianca, eu tenho 16 anos, eu moro em Sapiranga, no bairro Oeste. Atualmente eu trabalho com o Elias, no ateliê dele. Eu tô no ensino médio, eu faço um curso técnico, ensino médio com um cursinho, que é o magistério. E pretendo fazer pedagogia. A minha avó ela me buscava nos finais de semana e eu ficava na casa dela. E eles são adventistas, eles iam na igreja, eles me levavam junto. A minha tia ia pra igreja, me levava junto e sempre assim, desde pequenininha eu sempre fui na igreja adventista. Só que a minha mãe era evangélica, aí eu ia na adventista, daí eu ia na evangélica, daí eu ia na outra igreja, daí eu ia assim, e assim indo. Aí passou um tempo, eu fui morar com a minha avó e daí foi onde eu me afirmei mais na igreja. Aí eu entrei no clube dos bravadores com 12 anos. Eu fiquei 6 meses, assim, no clube e tudo mais. Aí eu peguei e saí, daí eu voltei pra Sapiranga. Aí eu procurei algum clube que eu me encaixasse, mas eu não encontrei nenhum que eu gostasse, que eu me encaixasse. Aí eu parei de ir. Daí eu não fui mais na igreja adventista, nem nada, só ia na igreja quando minha mãe ia. A minha mãe, ela foi numa feira de saúde que teve perto da minha casa, que o Elias tinha feito. E aí, lá eles estavam pegando o nome de pessoas pra fazer curso bíblico. E a minha mãe deu o nome dela. Aí, depois de uns dias, o Elias foi lá em casa pra dar o estudo pra minha mãe. Aí, só que eu sempre no quarto, não saía do quarto e eu não queria fazer o estudo. Aí, teve um dia que o meu padrasto não pôde fazer o estudo com a minha mãe. E aí, ela pediu pra mim fazer com ela. Aí, eu fui, e daí foi aquele dia que o Elias me conheceu, que eu saí do quarto. Aí eu peguei e fui fazer o estudo e tal, e aí eu gostei, e aí eu continuei. Depois de um tempo, a minha mãe começou a botar desculpa, e aí ela não queria mais fazer o estudo, só que eu queria continuar. Aí eu peguei e contei pro Elias, assim, que tava conversando, aí acabou que ficou só eu fazendo o estudo. Quando minha mãe desistiu, assim, eu fiquei bem triste, porque eu tava firme, eu tava gostando, só que eu pensei assim, se a minha mãe desistir, eu vou ter que desistir também. Só que aí o Elias falou, não, a gente continua fazendo se tu quiser o estudo. Aí foi onde eu peguei e cheguei em casa, conversei com ela, perguntei se ela realmente queria desistir. Aí ela falou que não queria mais. E aí foi onde eu falei, tá, tu vai parar, mas eu vou continuar. Aí foi onde eu continuei fazendo estudo. Chega final de ano, sempre tem as escolhas pra ir pras escolas. E aí eu fui pra ir pro Genuíno, que é uma escola de Sapiranga, e acabei que eu não fui, porque eu fiz um vestibular e eu passei numa escola federal, que era o IFSU. Só que eu não sabia o que era, do que se tratava, porque eu não queria aquilo pra mim. Eu sempre quis fazer magistério. Só que a minha mãe, ela insistiu. A minha mãe insistiu, meu padrasto insistiu. Então eu fui pela vontade deles, não pela minha. E lá naquela escola, ela é uma escola, tipo, que só tá lá mesmo quem quer aquilo realmente. E eu tava lá e não era nada daquilo que eu queria. Eu acabava ficando sem saber o que fazer, porque eu tava fazendo uma coisa que eu não queria, uma coisa que eu não tava gostando. E eu chegava em casa, só me isolava, entrava pro quarto, só sabia chorar, porque eu não sabia nem por onde começar pra dar um jeito de estudar, porque eu não sabia o que era, não tinha noção. E aí eu me isolava. E eu chorava muito porque acontecia a questão de que eu tava fazendo a vontade dos outros e não a minha. E eu tava sempre colocando as pessoas acima de mim. E foi onde eu comecei a ficar bem isolada. E aí eu conversava com professores e eles diziam pra mim cuidar, que eu podia acabar querendo entrar em uma depressão. E aí foi onde realmente aí apareceu o Elias, e aí eu comecei a ir na igreja, e aí mudou. Conversei bastante com a minha mãe, e aí eu consegui conquistar minha mãe pra ela me trocar de escola, e agora eu tô feliz. Eu estudo com uma menina que ela é adventista, a Carol, e ela sempre me convidava pra ir no Ian. E o Elias também, sempre me convidavam bastante. E eu sempre colocava uma desculpa em cima da outra. Eu dizia que eu tinha coisa pra fazer, aí eu passava o final de semana inteiro em casa sem fazer nada. Aí de tanto eles insistirem, aí eu peguei e fui. E, tipo, foi a melhor experiência da minha vida, foi uma coisa muito boa. Eu tive o estudo do batismo depois do primeiro AIAN que eu fui. E foi uma coisa muito boa pra mim, porque o AIAN fez realmente eu sentir a presença de Deus aquele dia. Eu lembro ainda que logo assim no final da programação, eu cheguei no Elias, o Elias estava na porta, falando assim, que arrependimento de não ter vindo antes. Porque foi uma experiência muito boa. Parecia que eu tava sempre incompleta, me faltava alguma coisa. Só que depois eu comecei a andar com a galera, assim, e sempre tinha alguma coisa. Não existia, tipo, esse final de semana eu vou ficar em casa porque não tem nada. Não tem isso. Todo final de semana sempre tem alguma coisa, a gente tá sempre envolvido, sempre fazendo coisas legais, e isso me motivava bastante a cada dia mais seguir os caminhos de Deus. E é uma coisa muito boa. O meu maior sonho é conseguir trazer a minha família pra igreja. O meu maior sonho é conseguir
fazer com a minha mãe, venha pra igreja, com meu padrasto, meus irmãozinhos, e é esse o meu sonho, conseguir trazer eles pra cá. Porque agora lá em casa eu sou a única, né, adventista, e eu espero conseguir que a nossa família inteira seja adventista. Bianca, que história linda você tem. Hoje cantando já no Grupo Adorai, participando da base de Ação 48, participando das missões também aí com a galera. Estou muito feliz mesmo. E agora eu tenho umas perguntas muito importantes para fazer para você. Você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Amém. Você quer seguir a Bíblia como a palavra de Deus, regra de fé? Quer viver o que você aprendeu nessa igreja? Você quer estar preparada para a volta de Jesus e se unir conosco nessa missão? Sim. Amém? Amém. E agora, diante de todo esse povo, né? Eu sei que a tua camiseta já diz, né? Mas é teu desejo ser batizado nessa igreja? Sim. Amém? Amém. Vocês querem ver o batismo dela? Sim. A salva de palmas para ela? Muito obrigado por isso. É uma alegria muito grande participar desse momento com você e poder ver que o reino de Deus é tremendo, alcança corações como o teu, como de vários outros jovens que Deus vai alcançar hoje aqui também. E com alegria no coração, cumprindo a ordem de Cristo Jesus, de ir a todo mundo, ensinando, batizando, com o início do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para uma nova vida com Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.